Eu tenho uma pergunta para ti. Será que existe vida sem sofrimento? Eu não acredito. Como diz o meu músico favorito, o Ben Harper, nós temos de sofrer por qualquer tipo de arte. E claro que dizer que o desporto é uma arte, é um tipo de arte. O atletismo é uma arte em que os atletas têm de ser inimigos do limite. De todo e qualquer limite. Fisiológico, físico, espacial, temporal. E claro, sendo inimigos do limite, mais cedo ou mais tarde, terão de encontrar uma forma qualquer de ser amigos do sofrimento. Porque o sofrimento, mesmo sendo desagradável, não é efetivamente mau. Claro que era espetacular se o mundo fosse perfeito e tudo fosse espetacular e maravilhoso e se tudo fosse atingido de forma fácil, sem qualquer tipo de dor. Mas, knock knock, o mundo e a vida não funcionam dessa forma. Na Bíblia, que é um livro curioso, escrito há montes de tempo atrás, na Bíblia há uma passagem bem curiosa que diz: nós rejubilamos com os nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz endurance. O endurance produz caráter. O caráter produz esperança e a esperança não nos desapontará. A primeira vez que eu vi esta passagem da Bíblia foi no The Forward podcast do Lance Armstrong. Sim, o impopular Lance Armstrong, que eu odiava mais do que tudo quando ainda competia, porque eu era Team Richard Virenque e depois Team Jan Ullrich, e só os fãs de ciclismo vão conhecer as referências, mas a verdade é que eu não suportava o Lance Armstrong, o Lance vitorioso, o Armstrong das vitórias, e a verdade é que só comecei a acompanhá-lo depois dele já ter admitido tudo o que tinha feito, o que para mim não foi surpresa nenhuma. Não houve decepção, não fiquei desiludido, porque algo que eu costumo dizer muito, só ficamos desiludidos quando estamos iludidos. E ele nunca me iludiu, e aquela era do ciclismo também nunca me iludiu. E de facto passei a respeitá-lo quando ele finalmente meteu a mão no peito, consciência, e admitiu. E aí comecei a seguir o homem num período que era impopular. E sim, gosto de ouvi-lo, escuto o seu podcast, o The Forward Podcast, e acho que quase não disse a ninguém, mas a ideia, a inspiração de criar o meu próprio podcast, o Setting the Pace, nasceu ao escutar o Forward Podcast do Lance Armstrong. E gosto de ouvir todos os podcasts a que ele vai, porque ele lidou com mais dor, ele lidou com períodos de extrema dor na sua vida. Não só dos Tours de France, na preparação para o Tour, mas o homem venceu um cancro e passou de hero to zero num dia apenas. E como eu também já passei por alguns episódios de sofrimento, se bem que não tão auto-infligidos como no caso do Armstrong, se bem que se calhar até foram, se calhar por isso é que eu gosto de ouvir o Armstrong falar e tento descobrir ali maneiras ou formas de me motivar a seguir em frente, com base em que o que eu acho que passou infernos bem piores do que o meu. E o lema dele é mesmo avançar, seguir em frente, mas nunca à direito. E acho que é um forward, never straight. Acho que é muito, muito significativo, porque a vida é mesmo assim. Forward, never straight. Que para quem não domina o inglês, significa avançar, nunca à direito. E a vida é mesmo assim. E bem, um dos últimos episódios, últimos podcasts que eu vi do Lance Armstrong, fez-me refletir sobre essa arte, o que é o sofrimento, e acabou por me dar ideias de fazer este vídeo e partilhar algumas ideias, e também a minha experiência pessoal. Sei que não é muito popular falar do Armstrong ou dizer que ele é inspirador neste mundo hipócrita, mas sem julgamentos, vai lá e escuta o The Creators of Habit podcast com o Lance Armstrong, porque realmente esse é um homem, o Lance Armstrong é um homem com todos os defeitos do mundo, sim, mas ele é um expert, tem expertise na arte do sofrimento. E eu lembro-me claramente do dia em que eu deixei de ser um projeto de atleta,
Foi num dia que defini o meu futuro e olhem que ainda hoje eu adoro a sensação de treinar, de sentir-me exausto, gosto de me levar ao limite, mas realmente naquele dia deixei de ser um inimigo do limite. Foi num dia de várias séries, vários blocos de 180, 150, 120, séries rápidas, aquelas séries que o ácido lático vem por todos os lados, e eu tinha 23 anos e ainda sem terminar todo o treino, já eu estava ali de gatas, meio zamboado, e disse ao meu treinador: André, eu não quero sentir isto nunca mais, eu não quero sentir nunca mais esta sensação. E estava a falar, claro, daquela dor do ácido lático que te mete a ver tudo em névoa, em que o teu interior te diz que se deres mais um passo vais morrer, que te mete a tentar vomitar para te sentires melhor, e eu que nunca consegui provocar o vómito e também quase nunca vomitei, ficava ali com aquela sensação mais tempo, muito tempo, e houve um dia que eu disse que não queria mais. Claro que continuei a treinar, sim, mas nunca mais fiquei naquele estado lastimoso. Continuei a treinar, voltei a sofrer muitas vezes, sim, mas nunca naquele patamar que também, a verdade seja dita, nunca me levou a grandes voos. Mas isso leva-me a uma reflexão, porque será que o meu sofrimento a treinar antes daquele dia era menor do que os de elite? Porque eu não tinha chegado àquele nível que toda a gente quer, mas eu sofria bastante nos treinos. E na minha vida de atleta, ou na vida posterior a ser projeto de atleta, disseram-me que eu só não fui atleta a sério porque eu não tinha capacidade de sofrimento. E isso para mim é uma grandíssima treta. Eu acredito que não fui atleta porque o meu corpo tinha muitas características que me limitavam. Não fui atleta porque quis ser bom em muitas coisas, porque não arrisquei, não coloquei todos os ovos no mesmo cesto, nem sequer comprava nutrição, andava a pão e água. Mas no que toca à capacidade de aguentar dor, até aquele dia eu sinto que estava no topo. Porque uma coisa é o talento, uma coisa são as dádivas físicas, fisiológicas, outra coisa é a mente, a capacidade de aguentar a dor. E só porque o Carlos Calado, por exemplo, não conseguia correr tão rápido que o Usain Bolt, e significava que o Calado sofria menos que o Bolt? Não. Olhem o meu corpo e olhem o corpo do Jorge Paulo. Como é que eu alguma vez podia sonhar ganhar ao Jorge Paulo? Temos de ter consciência das coisas, não é? Temos de olhar para o corpo de um e para o corpo do outro e ver que se calhar nos 400 metros de barreiras eu não tinha qualquer hipótese, nem em 100 não ganhava uma. Em 100 provas eu não ganhava uma ao Jorge Paulo, com o meu corpo comparado ao dele. Por exemplo, numa maratona, vocês acham que numa maratona o sofrimento de quem ganha é maior do que quem vai ali no meio do pelotão, ou do que o último? Assumindo que os dois vão a dar tudo o que têm, será que um sofre mais do que o outro só porque vai mais rápido? Eu não acredito nisso. E na maratona, alguém que corra a maratona em 4 horas e no seu limite durante 4 horas, até faz sentido dizer que sofre mais do que alguém que corre a maratona em 2 horas e 10. Pelo menos sofre durante mais tempo, tudo, as articulações, os próprios órgãos, ficam ali em stress durante muito mais tempo, enfim. Basta olhar para qualquer tipo de prova de estrada e ver que quem fica lá para trás é que parece que chega a morrer. E é interessante, é muito interessante pensar nisso. Dizem que o sofrimento é uma matéria-prima da arte, mas eu digo que o sofrimento também ele por si só é uma arte. E nessa arte, Lance Armstrong, preparem-se, e nessa arte, Lance Armstrong é um Leonardo da Vinci. Lembrem-se, ele não foi só um dopado, ele foi o melhor dopado entre dopados. Mas pessoalmente, e aí é que eu tiro o chapéu, ele é um sobrevivente à maior queda de sempre de um herói. E ele é também um sobrevivente de cancro. Se bem que há quem também tenha teorias doentias de que aquilo foi tudo encenado para transformar o corpo dele mais eficiente e para poder tomar certas coisas. E aí seria muita loucura.
muita teoria da conspiração, mas vamos lá. O melhor dopado entre dopados. Ser o primeiro da volta à França é difícil. Imaginem ser o primeiro 7 vezes seguidas. E foi o que ele conseguiu. Dopado, ok. Mas ainda ninguém o negou quando ele disse que jogava o jogo da maneira que o jogo era jogado. E ele conseguiu 7. Claro que ele preparava-se muitíssimo bem. Ele adora a dor. Eu ia dizer a porra da dor. Ele adora a porra da dor. Mais do que se calhar a grande maioria, ou mais do que todos. E tinha uma vida bem simples. Bem ao estilo de um monge. Bem ao estilo de Eliud Kipchoge. Ele diz que só tinha um trabalho. Manter-se em forma para o Tour de France. Por isso, treinava, dormia, comia, ia à massagem, treinava, dormia. Essa rotina, vezes sem contas. Uma rotina ali durante 6, 7 meses. É óbvio, ele tinha uma dádiva, um talento de não produzir muito ácido lático. E se produzia mais do que o normal, o seu corpo tinha a capacidade de eliminá-lo rapidamente. O que em ataques significava que ele podia brincar com os outros. Ah é? Ataca. Eu aguento mais tempo do que tu e quando repousares o meu ácido lático vai baixar e adiós, mon ami. E claro, mentalmente ele também tinha uma mentalidade que mais nenhum outro tinha. Normalmente ouvia-se os adversários dizer: vou tentar ganhar. Vamos ver como é que corre. Vamos ver como é que correm as coisas. O Armstrong, desde janeiro ele já estava numa mentalidade que dizia a todos: eu vou ganhar. E ele não se via a dizer: vamos ver como é que as coisas correm. Não. As coisas vão correr do nosso jeito. Era assim que ele tinha a mentalidade. 7 Tours de France de seguida. 7 Tours de France de seguida é impressionante. Ainda por mais sabendo que é uma prova que tem 200 ciclistas na estrada, mais 200 ciclistas na estrada. Basta um cair ali à frente, que há estragos no pelotão, e daí a partir uma clavícula. É rapidinho. Há muito que acontece sempre. E aí é bye-bye. Toda a preparação, toda a conversa de que se vai ganhar. E ele permaneceu durante 7 Tours de France sempre intacto. Ou é muito sortudo, ou não sei. Se calhar é mesmo muito sortudo. Porque em 7 ele foi o mais forte. E 7 de seguida. E só estou a dizer isso porque o doping era generalizado. Quase um pré-requisito para conseguir estar no Tour de France. E competir, claro. Porque... eu não sei. Também não quero estar aqui a levantar, mas parece-me que o ciclismo realmente é um desporto brutal para o corpo. E tenho... há 10, 12 anos eu estava no casamento de uma pessoa num casamento de uma pessoa e na mesma mesa que eu estava o pai de um ciclista amador, um filho de 16 anos que estava numa equipa de ciclismo e já aos 16 anos já andava com esquemas e com truques. E o pai dizia: sim, é ilegal, é ilegal, mas o corpo precisa dessas pequenas ajudas. Senão, não aguentam e morrem. Portanto, a medicina tem de os ajudar a aguentar aquele esforço. E nem vou falar aqui de truques que ele partilhou para não te dar ideias. Mas que é um desporto realmente brutal para o corpo. É taxa de brutalidade impressionante. Mas não é só o ciclismo. Vamos para as outras modalidades individuais. Vamos para o nosso atletismo. E ainda há poucos dias vi o Noah Lyles falar do atletismo e dizer: realmente 9 dos 10 atletas mais rápidos sempre nos 100 metros foram castigados com doping em algum momento da sua carreira. E isso dá que pensar. Eu acho que não dá que pensar nada. Vamos continuar inocentes? Vamos continuar a acreditar no Pai Natal? É que já não temos idade para isso. E de algum jeito estou a defender o doping, de algum jeito estou a desculpar o doping. Só não estou a ser hipócrita, como grande parte do mundo. Porque se o mundo fosse mais honesto, mais correto, o Lance Armstrong não tinha passado pelo inferno que passou depois de confessar que se tinha dopado. Porque muitos outros, depois de confessarem, foram abraçados, foram convidados a programas, foram convidados a escrever livros, foram louvados. O Armstrong foi ostracizado. Ele foi enterrado. Se calhar porque no meio do processo para defender a sua mentira também andou ali a
a perseguir e a processar quem o acusava. Mas quem é que não o faria para se defender a si e à sua família? Para defender o seu ganha-pão? Para defender uma posição? E realmente é muito difícil responder não estando na situação. Mas vamos ver. Ele tinha um império, tinha uma organização, a Livestrong, responsável por arrecadar milhares de milhões de dólares para vítimas de cancro. E ele tinha mesmo muita coisa a perder. E defendeu-se. Fez coisas horríveis para defender-se. Foi um verdadeiro anormal. E ele sabe disso. Sabe disso. Passou pelo inferno. Passou. Depois daquela entrevista à Oprah Winfrey. Passou no inferno. Um inferno em que se colocou. Um inferno merecido. Mas temos de dar crédito. Ele resistiu. Em Itália, numa escala bem menor de ódio a nível nacional, mais a nacional do que global, Marco Pantani não resistiu à depressão e morreu aí numa overdose que dizem que foi acidental, mas realmente ele andava nas drogas pesadas. Imaginem o Lance Armstrong passar da figura, de uma das figuras mais conhecidas do mundo, para ser a figura mais odiada do mundo. Não dá para imaginar. Mas ele passou por isso tudo. Passou de hero to zero num só dia. E alvo de inúmeros processos judiciais. Será que os patrocinadores não sabiam o que se estava a passar? Seriam tão naivos? Ou estavam todos a beneficiar milhões às custas das vitórias da Armstrong? É como as organizações de corridas que andam para aí, as organizações das maiores maratonas. Dão mundos e fundos para terem grandes resultados, conseguem grandes resultados, e depois quem fez esses resultados acabam por ser apanhados no doping. Mas a fama das maratonas serem as mais rápidas do mundo continua, não desmorece. Isso para mim é tudo muito, muito estranho. Mas voltando ao Lance Armstrong, para mim é o CR7 da arte do sofrimento. O Armstrong aguentou muito sofrimento, auto-infligido, sim, sofrimento merecido. Ok? Mas mesmo sendo merecido, nunca é algo que alguém queira passar. Não é agradável. Mas ele aguentou. Talvez porque tenha tido uma experiência bem pior uns 20 anos antes. Que foi o cancro. E essa luta que ele ganhou deu-lhe, sem dúvida, a endurance necessária para aguentar estar na merda durante muito tempo. E nem duvidem que ele lá esteve muito tempo. E se calhar ainda lá está. Mas tal como a velha Bíblia dizia, o sofrimento produz endurance. O endurance produz caráter. E o caráter produz esperança. E a esperança nunca nos desapontará. A título de curiosidade, em novembro, eu fui operado de urgência para me fazer uma limpeza cirúrgica porque tive uma infecção pós-operatória nas costas. Fui operado às costas e passado 2 semanas estava com uma infecção. E bem, eu nunca me senti tão mal, tão horrível. Eu nunca sofri tanto como nesses dias de infecção. Tive para aí 2 dias e meio sem me levantar da cama. E eu antes já tinha passado coisas pesadas, mas realmente, quando se passa por problemas de saúde, nem imagino o que é lutar contra o cancro. O inferno que é, mas há pessoas que o vencem. Há pessoas que são sobreviventes e que, por mim, são especialistas na arte do sofrimento. Porque é um confronto. Se formos a ver, é um confronto entre um ser humano na solidão com algo que o transcende. A vitória a um cancro é um resultado impossível de se produzir, a não ser por via de uma vontade individual interior única, muito forte. E isso aí é arte. E tal como Virgílio Ferreira escreveu, algo que até podia ter sido Lance Armstrong a dizer: sim, eu sei, eu quero o impossível, mas só o impossível é que vale a pena. E para terminar, deixo um excerto do tal podcast para provar que as pessoas não são pedras, não são calhaus, as pessoas evoluem. E tanto ele, como eu, como tu, fizemos coisas na vida que não nos orgulhamos, que temos vergonha, que ficamos embaraçados, que gostaríamos de ter feito de outra forma. Gostaríamos de não ter feito. Mas certamente aprendemos com elas e chegamos ao nosso eu de hoje, ao momento de agora. E se somos felizes com o que somos hoje, se nos achamos fantásticos,
E se somos gratos por tudo o que temos à nossa volta, não podemos desejar voltar atrás e mudar ali, e mudar acolá, e fazer as coisas diferentes. Porque as aprendizagens de tudo o que fizemos de bom e principalmente de mau, essas aprendizagens é que nos fizeram chegar aqui. You know, the guy that I was 20 years ago, like, you know, just terrible decisions, one after the next, just one after the next, in a different way, but just terrible decisions. Not proud of that guy. But the truth is, I needed to be that guy and go through that guy to get to the guy I am. Right. Right. It had to happen for me. And I do not have any regrets. I genuinely do not. Right. You know, there are certain people that are just dealt difficult hands, man. Whether it doesn't look like that on the outside, you know, there are things that show up in people's lives that are just challenging, right? Challenging one after the next. And I've like been one of those guys, you know? I've been one of those guys, and so have you. Yeah. And so I assume no regrets. No, I don't have any regrets. Now, and that's if you say it, or I say it, or anybody else that's had a similar trajectory like us says that, it's a very unpopular answer, right? Because people say, well, wait a minute. So what you're saying is you would do it all over, right? If you were 22 years old or 23 years old and you went back to Europe, you would make that mistake again. Listen, breaking news. Fucking life doesn't work that way, right? We're not talking about, there's no do-overs here, right? We are talking today, right? In the very beginning of 2024. Like, we have to talk about today. Like, I don't know. You woke up as Michael Chernow today. How did that feel? Fucking awesome. Thank you, right? I woke up as Lance fucking Armstrong. And guess what? It was fucking amazing. And I'm going to go to bed as Lance Armstrong. And you're going to go to bed as Michael Chernow. And you're going to go, it's a fucking great day as Michael Chernow. Good night, everybody. So now, is it perfect? No. Is there stuff you're embarrassed about, ashamed about, just stuff you, of course, that's not the point. The point is, what did you learn from that? And how did you get to this point today where tonight you're going to go to bed tonight like, night, Michael, you're the fucking best. How did you get to that point, right? You can't change those things. These are all, if it's a piece of art, right? You start with a white canvas, and how did it end up there? How did all of this was just a process. And that's, now, if we're sitting here today in 2024, like, fuck, I got to go to bed as Lance again, and I got to wake up as Lance, that's a problem, right? So something, you haven't reconciled something. But